Olá pessoal, hoje é a nossa primeira aula e hoje você vai compreender como funcionará o nosso curso e quais as ferramentas necessárias para essa primeira fase. Para que você compreenda melhor, possuo minha marcenaria no fundo da minha casa. E paralelo a ela, estou reformando essa casa que estamos agora. Eu trouxe algumas máquinas e ferramentas para cá e tentei mais ou menos montar um cenário provisório para as nossas gravações. Por esse motivo, esse reboco ainda nas paredes sem acabamento. Logo precisaria azulejar essas paredes. E vamos nos adaptando e mudando de local. Por esse motivo que eu te peço desculpas pela aparência do nosso cenário provisório. Mas eu creio que o mais importante nesse momento para nós são as aulas. Também vou gravar aqui, nesta outra sala que existe, atrás de onde estou agora. Até porque a claridade ali é melhor. E também vamos utilizar a área de fora, onde executamos a massa para a nossa obra. Pois ali fora, além de muita areia, pedra e restos de argamassa no chão, existe uma mesa improvisada que eu preparei para ajudar nas nossas aulas. Eu acho que vai ser muito interessante gravarmos aqui nas horas de folga, pois aproveitarei para mostrar muita coisa que envolve madeira dentro de uma casa. Claro que o nosso foco principal serão os móveis. Bom pessoal, a minha proposta é te ensinar marcenaria em madeira maciça, começando pelo iniciante básico, para quem não tem ainda muita noção, e irmos passando para outros níveis, até que você se torne um profissional e aprenda a ganhar dinheiro com madeira. Ou se você for um hobbyista, aproveitar ao máximo o prazer que a arte da marcenaria te proporciona. Usaremos uma lousa, ou quadro negro como é chamado em algumas regiões, igual a este, para que você compreenda e aprenda melhor alguns itens do nosso curso. Nela você verá, além dos esboços e das medidas para os nossos projetos, informações que te ajudarão a entender melhor. E muitas vezes, avisos como dica importante e atenção, cuidado. Dica importante significa que virá algum macete ou alguma dica extra para te ajudar. Algo que, se você quiser, poderá anotar, pois será importante para você no futuro. Já, atenção, cuidado. Como o próprio nome já diz, fique sob total atenção quando você for manusear determinado equipamento ou máquina. Segurança é e sempre será primordial quando se fala em marcenaria. Nós vamos fabricar nessas primeiras aulas ferramentas que serão demais utilizadas, além de fazermos muita economia, pois algumas delas são caras demais e ao mesmo tempo muito fáceis de serem feitas. E a principal ideia nesse curso é mostrar para você uma marcenaria acessível e não vir aqui e ficar te mostrando um monte de máquinas caras e impossíveis de serem compradas ou exibir ferramentas caras e novas. Afinal, estamos vivendo um momento de crise e o que mais precisamos agora são soluções para ganhar dinheiro e não gastá-lo. Meu principal objetivo é te ensinar a forma de se ganhar dinheiro trabalhando com madeira, com uma profissão que, apesar de muita gente dizer que está em declínio, vejo todos os dias pessoas tentando entrar nessa profissão. O importante agora é aprendermos a trabalhar com um pouco, para mais tarde girar dinheiro com madeira e adquirir suas máquinas e equipamentos. Durante as aulas nos finais, eu vou te passando alguns exercícios práticos para você ir tentando fazer. E, se possível, tire uma foto e envie para o e-mail que sempre estará aqui embaixo, na descrição, e no final de todos os vídeos, para que eu possa analisar o resultado e te explicar o que pode ser melhorado quando necessário, ou te dar alguma dica. Se o nosso canal crescer, virá a segunda fase das nossas aulas, onde nós vamos começar a execução propriamente dita. E você vai começar a aprender a fabricar alguns itens, que vão te preparar para a terceira fase das nossas aulas. Na nossa terceira fase, depois de alguns móveis já fabricados, você vai aprender de modo prático e direto como vender os nossos móveis. Segredos, técnicas rápidas, dicas exatas e principalmente os erros que deverão ser evitados. Mais pra frente, tudo dando certo, eu explicarei para você sobre a quarta fase. Agora, enfim, vamos iniciar nossa primeira aula e falar um pouco sobre as ferramentas que você vai necessitar para essa primeira fase. Martelo. Nada especial, um martelo comum, nossa primeira ferramenta. Um lado unha para arrancar os pregos e um lado cabeça para bater os pregos. Chaves de fenda. Nesse início, você vai precisar de duas, no máximo, uma fina e uma média, já são suficientes. Nesse início agora, você não vai precisar de uma grossa.
uma chave com ponta fina e uma chave de fenda com ponta média. É mais do que suficiente. Chave Phillips. Uma chave Phillips. Não precisa ser da fina, uma chave comum é o suficiente para o nosso início. Alicate universal. Você vai precisar de um alicate universal. Um alicate comum. Não importa se grande, se um pouco menor. Sendo um alicate universal está ótimo. Caso você tenha também um alicate de corte já velhinho, cego, como esse meu, é bom você guardar, pois terá muita utilidade. Eu possuo 2 de corte. Esse cego, que você vai entender o motivo mais tarde, e um afiado com corte, que uso para cortar ou descascar fios. Chaves de boca ou estrela. Nós precisaremos nesse início de algumas chaves de boca ou chave estrela. Números mais comuns de chave, como 8, 9 mm, 10, 11 mm, 12, 13 mm, 14, 15 mm. Geralmente as chaves vêm combinadas. Um lado 12 mm, o outro 13. Um lado 14 mm, o outro 15. Geralmente é assim, e as de boca também, então que torna mais fácil sua compra. Chaves simples, que geralmente você possui em casa. Formões. Nós precisaremos de 3 formões nesse início. Um fino, um médio e um mais grosso. Se você já possuí-los, ótimo. Se não possuir, não gaste dinheiro com formões agora, pois você aprenderá a fabricá-los. E acredite, você usará demais esses formões. Mais pra frente, você compreenderá a diferença de um formão fabricado e de um formão comprado. Eu particularmente prefiro os fabricados em casa. Mais pra frente você compreenderá o motivo. Grosas. Vamos precisar de 2 modelos de grosas. Um modelo reto de um lado, redondo do outro, chamado de meia cana. Esse lado é abaloado, esse lado é reto. E um modelo roliço. Ela é áspera com pontas de ferro salientes na sua superfície, onde podemos devastar a madeira quando necessário. É uma ferramenta barata, mas muito necessária, tanto para essa primeira fase quanto as demais que virão. Se você já possuí-las, ótimo. Se não, você encontra elas por um preço muito acessível em lojas de R$ 1,99. E acredite, comprando em loja de R$ 1,99, o que não presta nela é o cabo. E esse é o menor dos nossos problemas. E o metal é geralmente aceitável e dura por um bom período. Eu possuo 2 há 10 anos. Só substituí os cabos e até hoje o metal continua com suas saliências. Essa, no caso, foi comprada original, sem o cabo. Existia a opção de comprar a grossa sem o cabo, em casas de ferramentas, mais baratas e de melhor qualidade. Essa é um modelo comprado em R$ 1,99. Como você pode notar, o cabo é feito em pinos. Ela é mais fina em relação àquela original, mas até hoje ela está dando conta do recado. Limas. Você vai precisar de uma lima. Uma lima para ferro é essencial. Muitas vezes precisaremos alimar ferro, debastá-lo, igual fazemos com a grossa em relação à madeira. Igualmente como a grossa pode ser adquirida somente sem o cabo, o que a torna mais barata. É uma lima chata. Serrote. Um serrote comum. Usaremos pouco nessa fase, mas usaremos, podendo ser substituído nessa primeira fase por um arco de serra. Arco de serra. Nessa primeira fase usaremos ele mais até que o serrote. Arco de serra japonês. Um arco de serra japonês é uma ferramenta muito utilizada por nós. Tenho esse comprado em lojas de R$ 1,99 há uns 10 anos atrás e até hoje nunca me deixou na mão. Ele custa por volta de uns 6 a 10 reais, sem a serrinha. Plana manual. Uma plana manual. Se você tiver uma, ótimo, excelente. Mas se você não tiver, não precisa se preocupar em comprar uma agora, pois mais pra frente você aprenderá como fabricar uma, e até maior que essa. Metro ou trena. Nós vamos precisar de um metro ou uma trena. Eu particularmente prefiro o metro para medição, pois ele é rígido, me facilita mais nas medições exatas. Mas em algumas situações, quando a madeira é mais comprida, quando é tábua, quando é viga, caibros, que precisam ser cortados, eu preciso da trena. O ideal seria ter os 2. Mas em último caso, o metro, até por ser mais barato, substitui a trena nesse início perfeitamente. Esquadro. E por último, das nossas ferramentas manuais, um esquadro. Aí você pensou, mas não seria o esquadro de marceneiro? Sim, só que eu já quebrei vários. Hoje me adaptei melhor com o escolar. Eu prefiro o modelo escolar por ser transparente. Ele me dá mais visão no ângulo de 90 graus, na hora de achar os cantos exatos ou cortes exatos da madeira com 90 graus. Mas é a opção sua, se você tiver um modelo de marceneiro, melhor. Eu possuo um, mas já estou evitando usá-lo porque sei que quebra com facilidade na minha mão, além desse ser mais barato. Um modelo escolar é o suficiente para nós nesse início, desde que seja um modelo com 90 graus. Máquinas. Agora nossa lista de máquinas. Calma, não precisa se assustar. Não é uma lista imensa. Furadeira. Nossa primeira máquina que precisaremos nesse início. Uma furadeira. Pode ser um modelo hobby como esse,
ou qualquer marca que você possua. Tenho essa há 4 anos, modelo Hobby, e olha que eu judio da máquina sem pena, por isso eu posso te dizer que é uma máquina maravilhosa e excelente. Nem as escovas eu troquei ainda dela, além de relativamente barata. Ou seja, se você possui uma profissional de meia polegada ou uma 3/8 Hobby como essa, o que importa agora é que faça furos. Serra circular. Eu tenho esse modelo de circular, mais uma excelente máquina. Também não precisei trocar o carvão ainda e dar conta do recado. Hoje você as encontra no preço muito mais acessível na internet. É só pesquisar. Existe ainda a opção de você montar uma serra de bancada. Eu mesmo possuo uma de bancada, mais simples que essa. No YouTube você encontrará centenas de projetos de como se monta uma serra de bancada, passando por motor de tanquinho, motor de máquina de lavar, até motores profissionais. Há ainda uma terceira opção de montarmos a serra circular invertida na mesa, com a lâmina para cima. Eu mesmo já usei muitos anos ela dessa maneira. Mas atenção, tome o máximo cuidado ao fazer isso, pois é uma adaptação e precisa ser extremamente firme e segura, para que não hajam acidentes sérios. Ela precisa estar muito bem fixada na bancada. É muito importante que você preste muita atenção e analise com calma cada projeto, pois fabricar uma bancada para a mesa circular com motor ou para adaptar a própria circular é uma tarefa que requer segurança, firmeza e atenção. Existem no mercado motores próprios para a serra, alguns mais potentes, outros menos potentes, como o que eu estou usando na minha. Analise, estude, entenda, pesquise. Lembrando, você pode construir uma serra de bancada usando um motor de tanquinho ou máquina de lavar ou até com um motor maior, não importa. O importante é ele estar fixo, seguro, a mesa ser bem travada, madeira boa, o travamento tem que ser excelente, perfeito, não pode haver trepidações, não pode haver riscos, não pode haver facilidade para que a máquina se desloque. Não dá para brincar com uma serra circular, ela é a segunda máquina mais perigosa da marcenaria. Mais pra frente você aprenderá sobre segurança com máquinas e principalmente sobre o manuseio de serras circulares e o manuseio de serra de bancada. Plana elétrica manual. Eu possuo essa manual elétrica e mais uma de bancada. Ela ajuda demais, ela ajuda muito, mas se você não possuir uma dessas ainda, não será necessário que você gaste dinheiro com ela agora, a não ser que você já esteja com a intenção de adquirir uma dessa. Mas não compre por causa do curso, eu não te aconselho isso, pois não haverá necessidade neste momento, pois será possível executar o mesmo trabalho com a plana manual que fabricaremos ou com aquele modelo que te mostrei anteriormente. Nessa nossa primeira fase, tranquilamente. Tupia. Eu usei nessa primeira fase do curso umas poucas e raras vezes a tupia, somente para dar mais charme em algumas peças. Mas caso você não possua uma, não precisa se desanimar. Ela não é essencial para essa primeira fase, e sempre haverá opções de como trabalhar sem tupia. Resumindo, as máquinas essenciais para a nossa primeira fase são furadeira comum, hobby e serra circular ou de bancada. Você deve ter percebido que não precisará se preocupar muito com gastos nessa primeira fase, com exceção da serra e da furadeira, que são fundamentais para essa nossa primeira fase. As ferramentas que você precisará são comuns e você poderá até pedir para um amigo emprestado. Em último caso, é possível até ser feito muita coisa no serrote. E mais pra frente, quando você aprender a vender os seus móveis, você adquire sua serra de bancada ou circular. Semana que vem será a nossa segunda aula. E você aprenderá a fazer um item que será muito utilizado nas próximas aulas, inclusive nas próximas fases. E ele também te auxiliará na fabricação de algumas ferramentas. Esse torno para fixar madeira parece rudimentar e simples, mas com ele você prenderá com segurança suas peças de madeira que serão entalhadas, cortadas ou aparelhadas, ou qualquer peça que você precise manter fixa enquanto trabalha nela. Espero sinceramente que você tenha gostado dessa nossa primeira aula e muito obrigado por você ter assistido. E por favor te peço, se você gostou, se inscreve aqui embaixo no nosso canal para que ele cresça e as aulas continuem. Até semana que vem, pessoal!